Oi, gente, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade hoje na leitura da Palavra de Deus e vamos fazer hoje uma explicação da leitura que já fizemos. Tem um vídeo gravado aí no canal, tá? Essa explicação vai ser de Lucas capítulo 22, do 39 ao 46, que fala sobre Jesus no Monte das Oliveiras. Então, gente, na explicação anterior sobre as duas espadas, assim que o Senhor Jesus disse para seus discípulos, basta, ele saiu e, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. E quando chegaram ao lugar, que foi escolhido pelo Senhor Jesus, o Senhor disse para seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Então, vejam bem, o Senhor não pediu para orar por ele, pediu para que eles orassem por eles próprios. Olha, orem para que vocês não caiam em tentação. E aí o Senhor disse isso e se afastou. Se afastou um pouco e ficou de joelhos e orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Então, gente, o que nós notamos? Notamos aqui a grande angústia do Senhor Jesus. Isso como ser humano, Porque o Senhor sabia o que ele iria passar, Primeiro, ele ia ser traído, por Judas, um dos seus apóstolos. Depois, ele sabia tudo que ele iria passar, de todo o sofrimento, que viria para ele passar. Que seria com uma coroa de espinhos cravado em sua cabeça, porque não vamos pensar que a coroa era só colocada na cabeça, tá, gente? Não era, não. Era de espinho, o espinho entrava para dentro da pele. É uma coroa de espinho, então furava a cabeça do Senhor. Então o Senhor sabia de tudo isso que ele ia passar. E sabia também que ele iria carregar uma cruz pesada, que ele tinha que carregar. Ele sabia que ele ia ser espancado pelos guardas romanos, com chicotes, que os chicotes é um instrumento de tortura chamado flagelo, que era projetado para causar ferimentos graves e esfolar a pele mesmo. Então isso antes da crucificação, Antes dele ser crucificado, ele passou por tudo isso e ele sabia de tudo. Ele é o próprio Deus, Então, gente, esses chicotes tinham umas bolinhas de chumbo nas pontas. Então, a cada chicotada que os guardas romanos davam no Senhor, rasgava a pele dele, arrancava a carne até chegar aos ossos do Senhor. Olha o sofrimento que ele teve. Então, quando o Senhor falou sobre afastar dele o cálice, esse cálice representava todo esse sofrimento que ele iria passar. Até a morte de cruz. Ele sabia de tudo isso, Mas como ser humano, ele sentiu toda a dor. Já antes mesmo de passar, ele já estava sentindo toda aquela dor que ele iria passar, Por isso que ele disse, se possível, Mas, mesmo assim, ele falou, mas se não for possível, eu vou passar por tudo isso. Eu vou passar. E passou, Tudo isso que ele passou por culpa nossa. Era para nós passar o que ele passou. Eternamente ainda no sofrimento, Mas ele com pena da gente, com dó da gente, porque ele nos ama. Ele falou, não, eu vou passar tudo isso no lugar deles. Aqueles que acreditarem em mim e me seguir, eles vão ficar comigo na vida eterna. Vai parar o sofrimento. Olha o amor tão grande que o Senhor tem por nós,
Então, esse cálice representava todo o sofrimento que ele iria passar. E sendo Deus, ele sabia de tudo, né? Como eu já disse, né? Mas como ser humano, ele sentia dor, né? Ele sentia tudo que nós sentimos. Tudo. Sentia dor da traição, dor porque alguém batia, porque os chicotes tinham aquelas bolinhas e machucava, arrancava carne até chegar no osso. Pensa em todos os ferimentos que o Senhor teve carregando uma cruz. Então, o sofrimento dele foi muito grande. Só de imaginar, ele já estava sofrendo, né? Já sofreu muito, então por isso que ele ficou ajoelhado e orando, né? E ele orou muito forte, sabia que ele passaria mesmo sendo Deus, ele ia passar por tudo aquilo ali, por nós, né? Mas, como ser humano, Deus encarnado, ele sentia tudo que eu e você sente, né? Todo tipo de dor, fome, frio, tudo. Então, tudo que todos nós sentimos, ele passou por todo tipo de sofrimento ali. Todo tipo de sofrimento. Ele carregou a cruz pesada. Então aqui ele estava só pensando, ele sabia tudo isso que ele ia passar. Olha, ele ia apanhar muito, ia sofrer demais com aquela coroa de espinhos. Ia ser chicoteado o tempo inteiro, carregando aquela cruz, né? Isso ele carregou a cruz, gente. Você não pensa que é só 1 metrinho, só não. É mais ou menos 800 metros. Pode até chegar a 1000 metros. Ele andando com aquela cruz pesada, né? Que esse percurso que ele fez é conhecido como Via Dolorosa. Então, ela sabia ir até o Gólgota, onde ele foi crucificado, né? Então, o Senhor, ele já não estava aguentando mais, porque apanhava muito e a cruz pesada. E aí ele foi ajudado por um homem, o nome dele era Simão de Cirineu. Esse homem, ele foi obrigado a ajudar o Senhor. Então ele ajudou o Senhor a carregar a cruz, né? Então, quando o Senhor pediu para eles orarem para não cair em tentação, era para eles ficar fortalecidos, sabe? Ora para você se fortalecer, para não pecar, para não cair em tentação. Foi isso que o Senhor falou, né? Era para eles ficarem muito fortalecidos e aguentarem o que eles iriam presenciar. Porque eles estavam vendo o Senhor, mas eles não sabiam o que o Senhor ia passar. Mesmo o Senhor falando, mas eles não estavam entendendo direito, né? E o Senhor falou, ora, gente, porque para vocês não caírem em tentação, porque vocês precisam estar muito fortalecidos. E só se fortalece com a oração, com a presença do Senhor, do Espírito Santo, para dar força para a gente poder aguentar tanta coisa, né? Assim, no caso deles aqui, dos apóstolos, para aguentar o que eles iriam ver, o tanto que o Senhor ia sofrer. E o Senhor, ele estando em agonia, ele continuava orando. Mais e mais e mais, e continuou orando. Então, ele orava tão intensamente que o seu suor, né, se tornou como gotas de sangue. Então, se você ouviu alguém falar que era gotas de sangue, o que está escrito não é que era gotas de sangue. Está escrito como o suor dele se tornou como gotas de sangue. Então, aqui nós não sabemos, né, se era realmente ou não. Então, a gente lê o que está escrito, porque nós não podemos falar nada do que não está escrito, né? Então, o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E aí o Senhor se levantou, depois de orar tão intensamente, né? O Senhor se levantou da oração
e foi até onde os seus discípulos estavam. E os encontrou como? Encontrou eles dormindo, de tristeza. Olha só, o Senhor tinha falado para eles: orem, orem para vocês não caírem em tentação. O Senhor foi orar e eles ficaram como? Dormindo. Eles estavam tristes, não dormiram de preguiça ou de cansaço, eles dormiram de tão triste que eles estavam. Mesmo sem saber o que iria acontecer, mas eles já estavam numa tristeza muito grande, né? E aí o Senhor encontrou eles dormindo. E novamente o Senhor disse para eles: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Novamente o Senhor falou: levantem-se, gente. Não ficam dormindo, não fiquem parados. Orem, orem, botem os joelhos no chão e orem para vocês não caírem em tentação. O que vocês vão ver é muito forte. Então, o que nós podemos ver aqui, observar que o Senhor falou para eles orarem por eles mesmos. O Senhor não falou: ora por mim, porque eu vou morrer, porque eu vou sofrer. Não, o Senhor não pediu oração para ele. O Senhor pediu para eles orarem por eles próprios, porque o Senhor sabia que eles iam fugir tudo, iam correr o medo, né? Então, a gente vê o pedido de oração do Senhor, pedindo para eles: gente, orem, orem por vocês, por favor, orem, bota seus joelhos no chão e orem para que vocês não caiam em tentação. O Senhor não pediu para ora por mim, porque orem por mim porque eu vou sofrer, porque eu vou morrer, não. O Senhor não pediu para eles orar para ele, pediu para eles orar por eles próprios, certo? Então, muitas vezes nós somos assim, né? Às vezes nós estamos tristes, estamos magoados com alguma coisa, a gente fica aqui chorando, se lamentando, acaba até dormindo de tristeza, né? De tanto chorar, mas não ora. Entendeu? Então é isso que os discípulos estavam fazendo. De tristeza eles dormiram. E não era para dormir, era para orar. E é o que nós temos que fazer daqui para frente. Sempre quando acontecer qualquer coisa, ficar triste, tudo, ore a Deus. Senhor, tem misericórdia, fica comigo, me ajude, me restaura, me dê força para eu suportar tudo o que tiver que passar. Porque se a gente não orar, aí acontece de cair em tentação, né? Como aconteceu com os discípulos que fugiram, né? Foi isso que eles fizeram. E depois ainda Pedro negou o Senhor, por tudo mais, um monte de coisas que o Senhor estava sabendo. Se vocês não orar, vocês vão cair. E assim o Senhor fala conosco, né, gente? Orem, fiquem em comunhão comigo. Orem, leem a palavra e fiquem em comunhão comigo. Fiquem orando o tempo todo. Não é para orar só quando necessário, é para orar direto. É todos os dias, tudo que você for fazer, você pede ao Senhor para que o Senhor te dê um direcionamento, né? Te ajudar naquilo que você precisa. Porque é importante demais, gente. A gente fazer o que o Senhor quer e não o que nós queremos. Porque o que nós queremos é muito errado. A gente faz umas coisas assim meio louca, assim, vai fazendo, sabe? Eu vou fazer e pronto. E não funciona assim. A gente tem que pedir sabedoria ao Senhor, pedir discernimento, orar bastante primeiro, para saber qual que é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável, ela é certinha, e a nossa não. Né, gente? Então é isso, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.